Eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus por esse momento todo especial. O pastor Francisco nos convidou para estarmos aqui. E eu até pensei, pastor Francisco, de gravar o vídeo. Ainda falei com o irmão Osaías, com o Eligilson, e até com os irmãos já aqui da Semadema, para a gente gravar esse vídeo. Mas depois eu digo, não, presencial. É o pedido do pastor Francisco e estamos aqui para atender, porque sabemos da envergadura, do tamanho desse trabalho que vocês realizam. Então, o que eu estou fazendo aqui no momento é o mínimo para apoiar esse trabalho tão glorioso e tão majestoso que vocês estão fazendo. Então, amanhã é a nossa mobilização missionária, em todas as nossas igrejas da SEADEMA. Está claro que para quem não pode fazer amanhã, tem uma outra data que é dia 12 de setembro, e aí os irmãos farão nessa data, para quem não vai poder fazer amanhã. E é um dia com Deus em favor do mundo, um dia de oração, um dia de jejum pelas missões, porque nós precisamos estar na presença de Deus para isso. E pensando nisso, eu trouxe um tema rápido, eu tenho uma rápida palavra, no máximo 10 minutos para você, por isso nem preciso você olhar para o relógio, porque eu serei bastante sucinto. E o nosso tema para esse momento é fazer missões, uma questão de consciência. Quem não tem consciência do que é esse trabalho, geralmente vai ficar de coração fechado, de braços também cruzados, sem nenhuma disposição para fazer esse trabalho. Mas se você se conscientizar de que a missão, fazer missão é necessário, com certeza você vai se mexer, você não vai ficar parado. Você não consegue ficar parado, se arde no seu coração esse desejo de fazer a obra do Senhor. E como eu disse que fazer missões é uma questão de consciência, eu quero começar falando da consciência da necessidade de orar. Veja que o trabalho amanhã é um dia com Deus em favor do mundo. Será um dia de oração e jejum. Nós precisamos orar. E quem precisa orar não é apenas o pastor, mas também os missionários que já estão no campo, e a igreja do Senhor Jesus precisa orar sobre missões. Olha o que diz Lucas 10:2, e dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai ao campo sem ser vocacionado, sem ser chamado. E nós precisamos pedir a Deus que levante homens e mulheres vocacionados para realizar o trabalho. Se nós deixarmos de orar, chegará um tempo em que nós não teremos quem se disponibilize. Chegará um tempo em que nós não teremos ninguém que tenha no seu coração essa chama pentecostal. É só nós lembrarmos dos nossos missionários, essas duas chamas inflamadas, esses dois corações inflamados, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Você já imaginou quantos cristãos, quantos servos de Deus a partir daí? Imagine o tamanho da Assembleia de Deus. Agora volte para 1911 e veja quantos já partiram para a eternidade. Só hoje nós somos milhões. Então veja o que nós podemos produzir, mas só podemos fazer isso se tivermos com o coração inflamado pela palavra de Deus. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Você, igreja, você crente, você, irmão, você precisa orar. Você, pastor, você precisa orar. Você, missionário, precisa pedir a Deus que lhe dê companheiros de vida eterna, companheiros de trabalho. Em Atos 13, 2 e 3 está assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando,
o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Veja que é numa ocasião em que a igreja está em consagração, que a igreja está orando, que a igreja está em comunhão, que a igreja está jejuando, que o Senhor fala pelo seu Espírito Santo à igreja para separar Paulo e Barnabé. Quer dizer, em uma situação comum de, digamos assim, de lazer, de churrasco e de outros momentos assim, dificilmente o Senhor iria falar: eu não estou contra que o lazer, não, de modo algum. Não estou contra você tirar um tempo para sair com sua família. Eu estou dizendo que é preciso nós orarmos, pedindo ao Senhor da seara que levante obreiros. A seara continua sendo grande e os obreiros continuam sendo poucos. Então, nós precisamos orar para que Deus nos conceda trabalhadores. Você já imaginou um homem como o pastor Francisco Assis, que é o nosso secretário, precisa ter a chama no coração. Essa equipe dele toda que faz. Eu fiquei feliz para ele chamar aqui as missionárias também. Isso tudo está dentro desse contexto que eu estou falando aqui. Se Deus não vocacionar, porque o homem é quem chama pessoas sem serem vocacionadas, um prefeito, um governador, um presidente. Pode colocar alguém em algum ministério ou alguém em alguma secretaria que não tenha afinidade nenhuma com aquela secretaria. Deus não faz isso. Deus, quando Ele chama, Ele vocaciona. E isso Ele faz quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós pedimos. Então, a nossa oração é: Deus levanta missionários. Deus levanta pessoas que tenham paixão pelas almas perdidas. Pessoas que não esqueçam de interceder e pessoas que não esqueçam de fazer a obra do Senhor. Então, esse é o meu primeiro ponto: consciência da necessidade de orar. Eu preciso orar, você precisa orar, a igreja precisa de oração, o pastor precisa botar a igreja para orar, para que Deus possa levantar obreiros, tanto na igreja local como para as missões mundiais. Mas também consciência da responsabilidade da própria igreja. É preciso que você entenda que fazer missões não é apenas para os pastores, não é apenas para os missionários que vão. A igreja tem essa responsabilidade num contexto coletivo, como igreja, como instituição. A igreja precisa entender que só ela é portadora da mensagem da salvação. Queridos, uma instituição qualquer, por maior que seja, não é portadora da mensagem da salvação, mas a igreja tem em si a mensagem da salvação, e por isso só ela pode e deve prestar socorro ao pecador, às almas perdidas. Só a igreja tem essa mensagem de salvação. Qualquer instituição, por maior que seja, por mais conhecida que seja, não tem a mensagem da salvação, mas a igreja tem. E olha o que diz Judas, versículos 22 e 23. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns. O que eu acho interessante é que Judas, que não é o Iscariotes aqui, mas o irmão do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que nós podemos salvar algumas pessoas. Ah, pastor, isso aí já é heresia. O Salvador não é Jesus? Sim, mas nós somos portadores da mensagem de salvação. É isso que eu quero que você compreenda. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Nós somos os bombeiros de Deus, que precisamos tirar as pessoas que já estão nas chamas infernais. Ah, pastor, mas nós temos que ir lá no inferno? Não, gente. O que eu quero que você compreenda, meu irmão, é que a pessoa que não tem Cristo como seu Salvador já está condenada. Se morrer, cai diretamente do fogo. É por isso, para Timóteo, ou seja, para Judas, esse pecador já está queimando no fogo, desde agora. Porque se ele não aceitar a Jesus como Salvador e morrer no seu pecado, irá ir diretamente para o inferno. Então, salva essas pessoas, antes que elas se precipitem por a torre da eternidade nas chamas infernais. Apiedai-vos alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles compaixão, tende deles misericórdia. Tende deles misericórdia, compaixão. Quer dizer, por isso que eu digo que tem que arder no coração. Se eu não sentir essa necessidade, se eu não tiver essa paixão, se eu não tiver esse amor,
As pessoas vão morrer e eu vou ficar lá, insensível, sem sentir a dor ou a necessidade de salvação dessa pessoa. Como um salva-vida que não tem essa paixão, a pessoa está lá se afogando, não está nem aí, não é parente dele, não é nada dele, não conhece e tal. Mas o salva-vida, de verdade, ele não consegue ver uma pessoa morrer sem ele cair na água para salvá-la. Assim é com o pecador para aqueles que são apaixonados. E por isso precisamos orar para que Deus levante pessoas assim. Mas também a consciência da responsabilidade pessoal. Eu falei da consciência da necessidade da igreja, da responsabilidade da igreja como instituição, coletivamente, mas independente da igreja como um todo, das suas mobilizações missionárias, das suas campanhas evangelísticas, das suas cruzadas evangelísticas, dos seus trabalhos de missão como instituição, tem a responsabilidade de cada um. Eu sou devedor individualmente. Cada um dos irmãos que estão aqui presentes são devedores. Você que está me vendo nesse momento pelas redes sociais e vai me ver depois desse trabalho, você é devedor. Paulo tinha essa consciência. Ele diz, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então Paulo achava-se devedor para o mundo inteiro, sem importar raça, sem importar cultura dos homens, porque ele tinha sido detentor, ou a ele foi confiadas as riquezas de Cristo, as riquezas do Evangelho de Cristo. E a finalidade das riquezas do Evangelho de Cristo é que elas sejam distribuídas a todos. E tem que ser distribuída por intermédio de quem? Do missionário, do pregador, do apóstolo, do pastor, do cristão. Então, essas riquezas precisam ser distribuídas e tem que ser distribuída por mim. Tem um hino na nossa harpa cristã que diz, só tu, ó crente, poderás fazer. Quer dizer, se eu não fizer, quem vai fazer? E se eu não fizer agora, quando eu vou fazer? Então, todo crente é devedor por ter recebido a graça salvadora. Mas aqueles que receberam certos dotes, maior dívida terá. A minha dívida é grande. A dívida do pastor Assis também é muito grande. A dívida do apóstolo Paulo era para o mundo inteiro, mas todos nós somos devedores. Primeiramente, aqueles que estão próximos de nós, nossa família, nossos vizinhos, os moradores da nossa rua, da nossa cidade, daquelas pessoas que dependem diretamente de nós, mas também daqueles que estão distantes em outros países, como a nossa Semadema, através da nossa Seadema, ou a nossa Seadema através da nossa Semadema, tem os nossos missionários espalhados por vários países. Então, Paulo tinha essa consciência de que ele era devedor. E ele é muito claro quando ele diz isso, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ai de mim, que você tenha essa consciência. Que você precisa falar de Jesus, que você precisa orar por missões, que você precisa contribuir para a obra missionária. Então, Paulo tinha essa consciência de que era devedor ao mundo inteiro. Mas Paulo pagou a sua dívida. Eu tenho procurado pagar a minha dívida. O pastor Francisco tem feito isso. E todos os nossos colegas. Mas você tem pago a sua dívida? Está pagando a sua dívida? Ou você está só aumentando cada vez mais, vendo as pessoas morrerem? Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas morreram? E quantas pessoas morreram sem Jesus? E você sabia disso, que essa pessoa estava sem Jesus? Eu lembro que um dia desse, uma senhora lá de Bacabal, a irmã Rose Bonfim, que é da nossa departamento de comunicação, ela disse, pastor, fulano de tal está com Covid, está internado, está com falta de ar. Pastor, faça uma chamada de vídeo e evangelize ele. Graças a Deus. Obrigado, irmã Rose, pela indicação, ou seja, pela lembrança. Fiz uma chamada, eu estava no carro, estava viajando, fiz uma chamada, orei por esse moço. Ele aceita a Jesus como Salvador, confirmou, assim com o dedo, balançou com a cabeça, já não estava mais quase falando. A esposa estava próxima, oramos por ele. 3 dias depois ele partiu. Já pensou? Você tem partido sem Jesus? Então você tem que ter essa consciência de que você é devedor como pessoa. Você é devedor como igreja, mas também como pessoa. E para começar a terminar, consciência do dever de contribuir.
Oh, meu irmão, o missionário precisa do seu sustento. Já é pouco o que nós damos. E se esse salário não chegar no dia certo, eu já passei por momentos difíceis, como os nossos missionários passam. E no dia do nosso pagamento, se não chegar, como fica ele? Como fica a família? Precisa comer, precisa calçar, precisa se vestir. Olhe, meu querido, você precisa entender que o texto sagrado diz assim: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Eles estão lá fazendo a obra, estão no campo por nós, estão nos representando, estão levando o evangelho de Cristo, mas eles precisam ser mantidos. E vão ser mantidos como? Com sua oferta, com os seus dízimos, que a igreja separa uma parte para a obra missionária. Então você precisa ter essa consciência de que a obra missionária precisa da sua manutenção. Não custa você separar alguma coisa, mesmo que seja pouco, do seu pouquinho. Eu lembro que um dia desse, uma irmã chegou na secretaria da igreja e eu estava lá. E ela disse para a nossa secretária: irmã Leila, esse aqui é meu dízimo. Aí depois disse: e esse aqui anote para a Secretaria de Missões. E esse aqui anote para a ação social. Eu fico olhando aquilo, meu Deus, que o Senhor abençoe essa irmã e levante tantos outros assim. Porque a obra se mantém através do seu amor. E esse amor, ele é refletido, exatamente espelhado na sua contribuição. Porque a obra missionária precisa. Mas não apenas o missionário precisa do seu sustento, mas também a própria obra precisa do seu sustento. O texto sagrado diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na obra. Esse mantimento, pastor Francisco poderia até pontuar melhor aqui. Pastor, eu vou citar algumas coisas aqui, e o senhor pode completar. O senhor que está diretamente ligado à obra missionária. Deslocamento de missionário se faz sem dinheiro? Não é possível. Tem o transporte, tem o combustível do transporte, e tem tantas outras coisas. Só no deslocamento. Um almoço do motorista, um almoço do próprio missionário e jantar com a família que está sendo deslocado. Como é que se faz sem dinheiro? Não é possível. Deslocamento missionário, recursos missionários, e os senhores podem me ajudar aí com literatura, folhetos, bíblias, às vezes harpa cristãs, para esses irmãos novos convertidos que vão aceitando a Jesus como Salvador, o próprio transporte de deslocamento do missionário dentro da área missionária, equipamento de som. Como é que você acha que nós chegamos até você como? É bem verdade que Deus tem nos dado o YouTube, que Deus abençoe toda a direção do YouTube, que nos faz chegar a você, de certa forma, gratuitamente. Mas se você pudesse olhar o que tem aqui por detrás dessas câmeras, irmão, eu sei que eu vou cortar aqui um pouquinho. Só mostra essa mesa bem aí, por favor. Olha aí. Pode mostrar tudo, certo? Você viu aí? Como é que se faz isso sem dinheiro? Entenderam? Como é que se faz isso sem dinheiro? Então, é preciso você compreender que a sua oferta ela é de suma importância para a obra missionária. Eu falei, transporte do missionário, equipamento de som, que muitas das vezes o nosso colega missionário fica lá no grito, porque não consegue comprar. Um dia desse, um me disse: pastor, me ajude a comprar uma caixa de som. E nós temos que ajudar. Moradia e saúde do missionário. Moradia e saúde, ele precisa de uma casa para morar, às vezes precisa de saúde. Documentação para os que estão em outro país. É um gasto, não é, pastor Francisco? Um gasto para os que estão em outro país. Então você precisa ter essa consciência do dever de contribuir. Separe, se você ainda não fez uma oferta missionária, lembre disso. Eu não sei, pastor Francisco, vocês vão colocar aí na tela a conta da Semadema,
Já está a conta da Semadema, o QR Code da Semadema. Ah, pastor, você veio para pedir? Claro, eu estou falando sobre consciência. Não se pode fazer uma obra desse tamanho sem as contribuições financeiras. Então, você lembra muito bem que eu falei sobre a consciência do dever de orar, da necessidade de orar. A consciência da responsabilidade da igreja de evangelizar, de fazer missões. A consciência da responsabilidade de cada um, como pessoa, de fazer missões. A consciência de contribuir. Então, meu querido irmão, meu querido pastor, meu querido obreiro, por favor, não fique aí de braços cruzados. Como o próprio anjo disse em sonho para Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Estenda-nos as mãos, dobre os seus joelhos por nós e estenda-nos as mãos, nos ajude a fazer missões. O tempo de fazer missões é agora. O amanhã pode ser tarde demais. O amanhã pode não chegar a você. Nós estamos vivos hoje. Hoje é que é o dia aceitável. Hoje é que é o dia da salvação. Então, comece agora. Porque você pode, primeiramente, orar. Segundo, você pode anunciar o evangelho, pregar o evangelho. E terceiro, você pode contribuir. Diz que missões se faz com aqueles que vão, com aqueles que oram e com aqueles que contribuem. Então, se você ainda não faz parte da rede de oração da Semadema, se você ainda não faz parte do grupo de contribuintes da Semadema, se você não faz parte daqueles que estão no campo, se levante. Essa vida é passageira, diz o texto sagrado que é como um conto ligeiro. Amanhã nós precisamos olhar para trás e agradecer a Deus pelo que fizemos. Mas é preciso começar. Comece agora. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que abra a sua mente, o seu coração, para que você seja um missionário. E no final das contas, quando o Senhor te chamar, você esteja preparado para receber o galardão de tudo aquilo que você fez e ainda fará pela obra missionária. Então, parabéns, pastor Francisco, pela mobilização missionária online, parabéns a toda a equipe e a você que está nos assistindo. Ah, tem outra que eu preciso dizer, viu, gente? Eu preciso dizer uma coisinha. Manda essa mensagem para outros. Não fica com esse link só para você, não. Distribui esse link para quantos precisem ouvir assistir essa mobilização e ouvir as mensagens durante elas. Você é um missionário. Você está crente de banco porque quer. Essa palavra, crente de banco, foi invenção do capeta, de Satanás. Deus não chamou ninguém para ser crente de banco. Deus chamou você para ser um missionário. Você não precisa ir para um país, você não precisa sair do seu município. Agora, ficar de braços cruzados, não, o Senhor nos chamou. Quando eu aceitei a Jesus como Salvador, eu ouvia dizer, os jovens de hoje, obreiro da manhã. Eu nunca aceitei isso aí. Os jovens de hoje têm que ser obreiros hoje, têm que ser missionários hoje, têm que fazer a obra de Deus hoje. Que Deus te abençoe e não se desligue daí, porque tem muito trabalho ainda, tem muita programação ainda durante esse dia e amanhã um dia de oração e jejum pelo mundo. Pastor, me permita só fazer mais uma oração. Os irmãos que estão aí, feche os olhos comigo. Você que está nos assistindo, eu sei que Jesus vai fazer milagres, vai curar através dessa programação. Meu Deus e meu Pai, eu quero te adorar e te louvar de todo o meu coração por essa oportunidade que o Senhor me concede para estarmos aqui com a nossa Secretaria de Missões, fazendo missões e orando, Senhor, pelos nossos missionários, pelas nossas igrejas. E por esse irmão, essa irmã que está me assistindo agora, eu não sei o seu problema, não sei a sua dificuldade, mas eu oro agora, Senhor. Está enfermo? Que haja cura divina agora. Nós queremos ouvir os testemunhos agora. Não era missionário, que esse coração se abra agora para missões. Sim, meu Pai, que o teu filho e que a tua filha contribua com as missões.
tanto orando como contribuindo, como fazendo a obra missionária ou evangelizando. Pai, atende, faz milagre durante toda essa programação. Usa o teu filho, pastor Francisco, como sempre tem usado, toda essa equipe maravilhosa que o Senhor tem levantado, e continua, meu Pai, nos abençoando, porque nós estamos fazendo essa obra para a glória do teu nome e louvor da tua majestade. Abençoa este lá que está me assistindo agora, essa família, este missionário, esses teus filhos, Senhor, que oram conosco agora. No nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Pastor Francisco, já está aqui automatizado em mim, todas as vezes que eu oro, impetrar a bênção apostólica. Me permita, no começo, impetrar, eu sei que o senhor vai fazer isso no final da programação. Mas você que está comigo, levante as mãos em sinal, tanto aqui como em casa. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo sejam com a nossa SEMADEMA, Secretaria de Missões das Assembleias de Deus no Estado do Maranhão, com as nossas famílias e com todos os nossos missionários e todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Muito obrigado, meu pastor.